Quando um personagem nasce, adquire imediatamente tal independência, inclusive do seu próprio autor, que pode ser imaginado por tantos outros em tantas outras situações em que o autor não pensou inseri-lo. E às vezes pode adquirir também um significado que o autor jamais sonhou em lhe dar. E é com esta frase de Luigi Pirandello que nós começamos a nossa aula de hoje do curso Como Escrever um Livro. Recebo as minhas boas-vindas e hoje nosso assunto é personagens com profundidade, personagens com credibilidade. E vamos lá, para nossa aula de hoje eu preparei aqui um material muito especial para que a gente pudesse não apenas criar personagens marcantes, mas sim personagens eternos, inesquecíveis. E é lógico, para isso ser assim, é necessário que ele tenha profundidade, é necessário que ele tenha credibilidade. E é muito simples, basta você analisar a sua própria vida e verificar quais as pessoas que você conheceu nos últimos anos, procura lembrar nos últimos 5 anos, as pessoas que você conheceu e que se tornaram marcantes para você, que elas se tornaram inesquecíveis, memoráveis. Quais são essas pessoas? Provavelmente deve ter conhecido um grande número de pessoas. Agora vamos imaginar, de cada 10 pessoas que você conheceu, de qual você lembra? Certamente alguma que marcou. E é isso que nós vamos trabalhar nessa aula. Nós vamos trabalhar com a ideia, neste encontro, de criar credibilidade no seu personagem, de dar a ele profundidade. E já para começar, vamos ter em mente o seguinte: tem que ter 2 perguntas que você tem que se fazer a respeito do seu personagem. Eu já te passei o questionário, isso já deve estar bem claro para você, mas agora nós vamos pegar um ponto estratégico dentro daquela ideia do questionário. 2 perguntas. Primeira, qual o objetivo do personagem? O que é que ele quer alcançar? Segunda pergunta, como ele pretende conseguir alcançar? Perceba uma coisa, o modo como você pretende adquirir algo faz toda a diferença e é a linha divisora entre você ser lembrado ou não ser lembrado. Uma pessoa que adquire algo a qualquer custo, ela é lembrada de uma determinada forma. A pessoa que cumpre uma jornada nobre para alcançar um objetivo é marcada de outra forma. Se você quiser pegar aí, por exemplo, um exemplo, não? Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, na sua obra O Pequeno Príncipe, certamente você conhece, ele é mais relevante para ele dentro do objetivo que ele queria, era digamos assim, o objetivo por si só, a intenção. Isso é, a minha intenção é boa, então eu devo ser avaliado pela minha intenção. Olha, observe uma coisa, quando você já deve ter ouvido falar na frase, tu te tornas responsável por aquilo que cativa. Olha, de repente, como assim? Eu quero fazer o bem para alguém. Pronto, fiz o bem para uma determinada pessoa. Aí essa pessoa acabou se apaixonando por mim. Olha, se fosse o príncipezinho, ele diria, como assim? Mas eu não queria que essa pessoa se apaixonasse. Eu devo ser analisado pela minha intenção. E a minha intenção era ser uma pessoa boa. Era ajudá-la, era, enfim, não era conquistá-la, não era me tornar responsável por ela. Então observe, por lado, você tem a vertente do objetivo cuja avaliação, cujo valor está na intenção. Embora o resultado foi fulminante aí, porque se tornou uma pessoa boa para alguém, essa pessoa acabou se apaixonando. Então, veja, vamos ver o outro lado. O outro lado, podemos citar aqui Maquiavel. Maquiavel, não importa muito o meio, importa o objetivo final. Isso é, tanto faz a forma como você vai adquirir algo. Provavelmente você já ouviu a expressão maquiavélico.
Então, uma pessoa maquiavélica. O que é uma pessoa maquiavélica? É uma pessoa que não importa muito o caminho que ela vai fazer para conquistar algo, desde que ela conquista. Então, o valor dela está na conquista. No caso de Saint-Exupéry, observe, no personagem, o valor estava na intenção. No caso de Maquiavel, o valor está na concretização do objetivo. Tanto faz a forma. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. A forma faz toda a diferença. A forma determina como o seu personagem será visto. Então você deve ter essa pergunta em mente. Primeiro, qual o objetivo? Já enfatizei que você deve dar um objetivo grande, um objetivo nobre para o seu personagem, porque esse objetivo fará com que o leitor compre a ideia. Vai falar com que o leitor sinta-se também responsável para que aquilo de fato aconteça. Se for um objetivo ruim, o meu objetivo é matar alguém, tudo bem, pode ser bacana. Mas só se for para matar alguém bem ruim, de forma que o teu leitor ele olhe para aquele objetivo e pense, bom, eu teria o mesmo objetivo. E segundo, a forma como isso vai se dar, se realizar, se conquistar. Então essas duas questões básicas, elas orientam as ações do personagem. Com o objetivo e com a forma em mente, por aí fica muito mais fácil você escrever. Observe, você sabe que ele está disposto a conseguir aquilo a qualquer custo. Pronto, então você vai colocar ações neste personagem que vão fazê-lo alcançar aquilo, seja lá passando por cima de todo mundo ou não. Enfim, está aí o básico para você. Então, para se construir um personagem marcante, com profundidade, você precisa criar um personagem complexo. Não pode ser um personagem simples, do tipo que planejou, realizou, planejou, agiu, realizou, ponto. Não, isso aí é o normal. Tem gente assim que é admirada por ser assim. Planejou, trabalhou e alcançou. Mas nós estamos criando uma história, então aqui a gente tem que dar complexidade. Não pode ser tão fácil assim o caminho. Tem que criar situações conflitantes. E como você cria essa complexidade? Como eu disse, mas agora em outras palavras, criando situações conflitantes entre o personagem e o seu objetivo, ou o personagem e a forma como ele pretende adquirir aquele objetivo. Tentando traduzir isso de maneira muito mais simples, vamos imaginar o seguinte: o objetivo de um determinado personagem, que é uma pessoa boa, sempre salvou todo mundo, um herói, uma pessoa que está sempre lutando para manter a vida, valoriza a vida. Ora, o objetivo dele, portanto, é preservar a vida. Então ele luta tentando salvar aí pessoas que estão em perigo, pessoas que estão prestes a morrer, e ele vai lutando ali para... Só que numa determinada situação, ele se vê diante de um caso, já citei isso numa aula anterior, no caso do Batman, né, eu citei isso. Mas vamos imaginar o seguinte: o personagem tem que salvar uma vida. Alguém está em perigo, ele precisa salvar esta pessoa. Só que, para salvar, ele precisa matar outra. Isto é, não dá para salvar uma pessoa sem matar a outra. Perceba o conflito dentro do próprio objetivo. Se o personagem tem como objetivo salvar vidas, ora, como ele salvará uma vida tendo que tirar outra? Percebe? É uma coisa absurda assim. E detalhe, ele precisa tomar essa decisão, porque se ele não tomar essa decisão, né, vamos usar de novo o exemplo que eu já usei do Batman aqui. O Batman está lá diante do Coringa, que está segurando uma mulher pendurada num prédio. Ora, só tem um jeito. Para salvar a mulher, ele tem que matar o Coringa, para ele conseguir pegar a mulher. Só que ele não mata. Então nessa hora ele tem que tomar uma decisão conflitante a respeito do próprio objetivo. Ele precisa salvar uma vida, mas para isso é necessário que se perca outra. Um outro exemplo ainda. Imagine que o teu personagem é alguém que voltou lá no passado, deixa eu até pegar e colocar aqui uma imagem para você ver. Ah, mas essa aqui vai ser ótima. Deixa eu colocar uma imagem aqui que vai te ajudar
a entender isso que eu vou dizer agora. Vamos imaginar que o teu personagem, ele volta no passado, ele volta lá uns 70 anos atrás, e ele tem a seguinte missão: esta pessoa que eu vou mostrar para você agora, que naquela ocasião era uma criança, é uma pessoa que vai fazer algo bem ruim no futuro. Isso é, ela vai machucar muita gente, ela vai matar muita gente. E a missão do seu personagem é voltar lá no passado e matar esta pessoa lá no passado. E aí ele, beleza, não, tudo bem, olha, essa pessoa foi ruim, eu vou ter que, ela machucou muita gente, mas eu tenho aqui uma forma de voltar no passado. E aí eu vou voltar no passado e vou matar esta pessoa lá, para que ela não mate milhares de pessoas aqui. Consegue imaginar o conflito nessa situação? É terrível isso, né? Estou colocando aqui a imagem para você entender o que eu estou dizendo. Olha, se você tem que voltar lá atrás com essa missão, eu acredito que você não vai ter muita dificuldade. Você vai olhar e falar, não, beleza, eu vou voltar lá no passado e eu mato essa pessoa lá no passado para que ela não mate outras pessoas aqui no futuro. Só que aí o seu personagem volta lá no passado e encontra isso aqui, ó. Beleza, tá aí a pessoa que você tem que matar, porque lá no futuro ela se tornará uma pessoa ruim. Percebeu? Ou se não, volta um pouquinho mais para frente e encontra essa mesma criança já desse tamanho aqui, ó. Eu não sei se você já reconheceu essa pessoa, mas se você parar para analisar um pouquinho, você verá que esta pessoa que eu estou citando é uma pessoa que machucou muita gente. E aí, como você vai fazer? Será que seu personagem vai conseguir matar esta criança? Porque olha só, se ele não matar esta criança, pode acontecer algo muito pior, muito mais sério. Porque esta criança se tornará uma pessoa muito ruim lá fora. E talvez você olhe e fale assim, não tenho coragem, meu personagem vai ser muito difícil para ele matar. Muito bem, talvez ele tenha que levar uma foto dessa criança, uma foto dessa pessoa quando adulto, para ajudá-lo a lembrar por que ele está fazendo isso lá no passado. Ele pode levar a foto dessa criança adulta. Percebe a gravidade? Esse aqui é o tipo de coisa que cria no teu personagem um putz de um problema. Porque é aquela história, mas lógico, se você tiver que voltar a 60, 70 anos atrás aí, e matar o Hitler, né, você o fará, porque você sabe que ele matou tantos milhões de pessoas, né, e você não quer que ele machuque tanta gente, então para isso basta apenas matar uma, há tantos anos atrás. Então se você pegou bem esse exemplo, o que isso quer dizer? Basicamente é você criar um conflito no próprio objetivo, certo? Com isso a gente fecha a questão da profundidade no seu primeiro aspecto. Mas existe ainda uma segunda forma de criar esse mesmo conflito, não necessariamente no objetivo, mas no modo, né? Quase que se encaixa no primeiro elemento. Mas entenda bem, o modo também no modo é possível também criar algo, dar complexidade de maneira que o seu personagem tenha que tomar uma decisão que conflita com os seus meios, princípios, né? Então ele já age de determinada forma, só que ele tem que agir de uma maneira diferente para alcançar aquele objetivo. Pode ser um baita de um objetivo nobre, mas ele tem que agir mal para poder conseguir alcançar aquele objetivo. Vou usar um exemplo da minha própria casa. E na minha casa eu tenho a minha família, e eu estou conversando com a minha esposa certa feita, e nós estávamos enfrentando uma situação financeira problemática. Acontece que, para que isso se resolvesse, era necessário ter mão de ferro. Isso é, para que ela conseguisse organizar a nossa vida financeira, para que nós conseguíssemos, uma vez que for determinado que ela faria a organização financeira, é que ela precisa ter mão de ferro, não pode ter coração mole. Mas eu vou brigar, eu vou ficar chateado, as crianças vão ter problema. Ótimo. Então veja, ela ama, ela
tem um coração aberto, ela quer servir, mas ela tem que ser ruim, porque se ela não for ruim, não alcança o objetivo final, que é a organização financeira. Deixar um resultado para uma poupança no futuro, ou coisa assim, um investimento, não pode mexer no investimento. Então esse aqui é um exemplo de conflito no meio, no processo. Ainda um outro exemplo que eu posso citar da minha própria carreira. Quando eu comecei a trabalhar com a internet em 1997, era uma época em que a internet tinha vindo para o Brasil há muito pouco tempo, estava chegando ainda. O Windows ainda era o Windows 95, né, a primeira plataforma que a Microsoft tinha criado. Então veja, não era uma questão se você colocasse um produto na internet, se as pessoas iam comprar o produto. A questão ainda era se as pessoas acreditariam na internet. Então hoje você luta para que a sua empresa ou o seu produto tenha credibilidade na internet. Naquela época eu lutava para que as pessoas acreditassem na internet. Então perceba aí que é uma coisa de fé mesmo, uma luta, um objetivo ferrenho, assim, né? E o que há de conflito aí no processo? Ora, assim como qualquer pessoa comum, minha esposa também não acreditava nesse tipo de coisa, não acreditava na internet. Só que para que eu conseguisse fazer aquilo acontecer, eu precisava ficar no computador fazendo o programa, desenvolvendo o site, enfim, criando meu trabalho ali. Acontece que no tempo que eu ficava trabalhando na internet, eu deixava de fazer uma atividade no mundo físico, a gente tinha um trabalho no mundo físico. E ela olhava para mim e falava, poxa, você não tem mais nada para fazer? Fica aí no computador o dia inteiro? Ora, eu tinha que praticamente brigar ou suportar ou discutir com ela durante um belo de um tempo, diria até de 2 a 5 anos, brigando, suportando a crítica, a falta de apoio, pensando no objetivo. Ora, note, tive que viver um inferno para que depois de 2, 3 anos, no mais tardar foi 5 anos, a gente estava vivendo apenas de internet. Então perceba, eu precisei passar por um conflito muito grande no meio para alcançar o objetivo final. No resumo geral, são esses elementos que vão fazer com que o seu personagem tenha profundidade. Tá? Para que ele tenha profundidade, portanto, é necessário que você aplique conflitos no objetivo por si só, podendo inclusive trocar o objetivo, porque ele tem um objetivo que é falar a verdade para o mundo, que todo mundo fale a verdade. Só que ele descobre no meio da trama que se todo mundo falar a verdade, o mundo vira um caos e vira um inferno. Pronto, então o objetivo dele é trocado. Então o objetivo trocado também cria essa sensação de conflito. E a segunda forma é você criar conflito no processo, no meio. Como eu usei o exemplo aí, Maquiavel, você colocar, tanto faz, se vai machucar alguém ou não, desde que o objetivo final seja atingido. Essas são as duas formas de você criar profundidade. Mas não para por aí. Para que o seu personagem seja eternizado de verdade, não apenas a questão do conflito, você precisa dar ao seu personagem credibilidade. Ora, pensa comigo. Você já conheceu alguém que não tinha credibilidade? E o que fez essa pessoa não ter credibilidade? Eu venho e apresento uma pessoa para você, esse aqui é fulano, posso falar bem dele para você o tanto que for. E aliás, eu devo fazer isso, edificar as pessoas quando eu estou apresentando. No entanto, você vai olhar e vai falar, então, mas quem é essa pessoa? Olha só, essa pergunta aqui é reveladora. Mas quem é essa pessoa? Não, essa pessoa é meu amigo, tal, tantos anos. Veja bem, eu estou falando aqui e você está questionando na sua mente, mas quem é essa pessoa? E eu estou dando, não, esse aqui é um empresário, uma pessoa que trabalha isso, há tantos anos faz aquilo, tem tal sabedoria, tem tal situação. Bom, observe, o que eu estou dando a respeito daquela pessoa? Eu estou dando o passado. Eu estou dando know-how, que chama, né? O know-how. Eu estou dando o feedback desta pessoa, e o feedback nada mais é do que, como o próprio nome diz, feedback, né? O perfil de trás. As ações ou a vida dessa pessoa dali para trás. Portanto, se você entendeu, o teu personagem ele deve ter um passado. É muito difícil dar credibilidade para alguém ou para um personagem se você não der a ele um passado. Nós já falamos disso no aula anterior, eu propus para você um questionário, eu tenho certeza que você deve ter feito já esse questionário. Então, agora é hora de enfatizar isso, da importância de você dar ao seu personagem passado. Então, observe, não era à toa
que eu estava falando para você, olha, mesmo que você não mostre todo o passado do seu personagem, você precisa conhecer o passado dele para que você possa apresentar não apenas o passado, se necessário for, mas como ele agirá diante das situações com base no passado dele. E isso por quê? Porque a nossa personalidade ela é construída sobre o que nós aprendemos. A nossa personalidade ela é fruto, resultado daquilo que nós vivemos, das nossas experiências, dos nossos aprendizados, do convívio que nós tivemos. Então é muito importante você ter em mente isso. A credibilidade do seu personagem para torná-lo marcante começa, número 1, ele precisa ter um passado. Por isso, valorize muito as questões de problemas na infância, enfatize traumas, enfatize situações que esse personagem viveu, complique, tá? Não deixa simples não, mesmo que você não vá mostrar, porque são complicações, como eu disse, lá na frente afetarão muitas ações do seu personagem, tá bom? Número 2, as reações e decisões de um personagem devem estar em linha com o seu perfil. Cara, isso aqui é óbvio, né? Pensa assim, você vai lá e coloca um passado, você imagina um passado de um personagem que era uma criança ruim, desobediente, teve problema com o pai, com a mãe, é vítima de alienação parental, sofreu abuso na infância. E se você na frente, depois de 20 anos, essa pessoa se vê diante de uma namorada ou um namorado, não dá para esperar que essa pessoa vai agir ali como se não tivesse acontecido nada. Tudo na nossa vida marca. Portanto, você dê ao seu personagem a oportunidade, a possibilidade dele reagir de acordo com o perfil. Tem que ser condizente. Isso quer dizer, uma pessoa forte, determinada, não pode ser colocada numa situação onde ela estava ali amedrontada. E a recíproca é verdadeira. Se é uma pessoa amedrontada, não pode agir com determinada força, a não ser que você coloque ali um motivo de reversão de paradigma. Isso é, essa pessoa passou por uma transformação que o leitor tem que estar consciente que é possível, lembra, tem que ser verossímil, tem que se assemelhar à realidade, a pessoa pode até não ser real, mas ela tem que acreditar que é possível. Uma conversão, por exemplo, é possível. De repente se converteu à religião, não sei qual, e isso modificou o comportamento dela. Sim, isso é verossímil, existe. A pessoa acredita, pelo menos a maioria das pessoas acredita nisso. Então é possível ser real. Então isso seria a segunda forma. Terceira forma, quando você estiver escrevendo, você tem que entrar na pele, tá? Tem que imaginar assim, não adianta só você ir lá e... eu acho que ele é assim, eu acho nada. Feche os olhos, coloque-se na pele, sinta-se. Talvez você me pergunte assim, mas eu vou acabar colocando no personagem um pouco da minha vida, um pouco do meu comportamento, da minha atitude. Se essa for sua dúvida, horas. O que você acha que tem em todos os personagens do mundo? Você acha que eles são livres assim? Imagina, 90% desses personagens é o seu autor. Aí você pega livros, é muito simples, pega esse livro aí dos 50 tons de cinza. Enquanto livro 50 tons de cinza. Olha, a autora ela claramente demonstra, ela afirmadamente assume, né, que a personagem em questão é tudo o que ela queria ser. Ela diz isso, numa entrevista ela diz, eu queria ser assim. Então ela foi lá e transportou para o livro um personagem que reflete exatamente o que ela gostaria de ser. Percebe? Então veja só, não tem problema nenhum de ser o personagem, ser a sua cara. Não esquenta a cabeça. E lembrando, lembra da frase que eu falei no início? O seu personagem, na frase de Luigi Pirandello, o italiano maravilhoso, ele diz o seguinte, você tem que criar o personagem de tal forma, dê a ele um pouco de complexidade, que ele vai ganhar vida própria. E ele vai ser colocado em situações pelos leitores que você nem sonha. Então não esquenta a cabeça, ele vai se desvincular de você em algum momento. Mas se ele nascer vinculado a você, isso não é um problema. Tá bom? Vou ler de novo para você degustar. Quando um personagem nasce, adquire imediatamente tal independência, inclusive do seu próprio autor.
que pode ser imaginado por tantos, por todos em muitas outras situações em que o autor por si nem pensou em inseri-lo. E às vezes pode adquirir também um significado que o autor jamais sonhou em lhe dar. Então tá aí a frase para você degustar. Eu tenho certeza que se você criar o seu personagem, ainda que seja se colocando atrás dos olhos dele, o seu personagem ganhará vida própria. Então fica tranquilo, tá bom? Então essas são as três bases. Embora eu tenha passado para você, eu tenho certeza que isso vai ajudar muito se você aplicar aquele questionário se ainda não fez. Eu vou colocar aqui alguns pontos para ressaltar a respeito daquele questionário, enfatizando ainda aquele questionário para que nós possamos efetivamente criar personagens marcantes, coisas que se eternizam, né? Eu já disse lá que você deve colocar alguns detalhes, algumas especificidades do seu personagem. Mas tenha em mente o seguinte, o que é essa especificidade? É um detalhe. Se você pensar em Harry Potter, a primeira coisa que você lembra é do óculos, né? Ou dos termos, né? Vanguardian Leviosa. Então, são coisas marcantes, palavras marcantes, elementos presentes no personagem marcante. Se você pensar em Matrix, o que você lembra de Matrix? A primeira coisa que você lembra, pensa no Matrix, a primeira coisa que você lembra é do Neo com aquele óculos preto, tá, aquela jalecão preto de vinil. Cara, é inevitável, não dá para imaginar o Neo sem aquilo. Se você pensar no gato de botas, obviamente você vai lembrar de um gato com botas, tá vendo? Tá aí um detalhe marcante. Se você pensar, olha só, eu vou falar um nome, não sei em que época você vai estar assistindo essa aula, esse encontro, mas eu vou falar o nome de um ator, né? E aí me diga o que vem na sua cabeça, né? O nome do autor é Eric Johnson. O que vem na sua mente? Vou usar um segundo exemplo ainda. Eu falo o nome Angélica, a apresentadora Angélica. O que vem em sua mente? Ora, perceba, você há de me dar razão quando você pensa no Eric Johnson, mesmo que você lembra daquela pinta enorme no rosto dele. Se você conhece, evidentemente. Se você não conhece, talvez um pouco mais jovem, você vai lembrar da Angélica, a apresentadora Angélica. Você vai lembrar o quê? Aquela pinta na perna dela. Então, são detalhes que marcam. Se marcam pessoas no mundo físico, verossivelmente falando, também vão marcar nos seus personagens. Então, dê a ele, seja lá uma cor de cabelo, uma tatuagem, algo que marque. E olha, não coloca à toa, coloca algo que seja marcante. O óculos no Harry Potter faz com que ele seja uma espécie, deu a ele o arzinho de nerd, né? O ar de molequinho inteligente. Então lá no começo mesmo da história, no primeiro livro, aquele garotinho já com aquele óculos enorme já demonstrava que ele ia causar a diferença, né? Era por causa do óculos? Não, mas o óculos já era um indicativo de que ele faria alguma coisa nerdiana que seria marcante. E é lógico, é uma coisa que você sente, tá? E para você sentir como leitor, na qualidade de autor, você tem que plantá-la propositalmente, tá bom? E uma outra coisa que vale a pena enfatizar, porque lá também no questionário eu citei para você a respeito de nome, tá? Nome dos seus personagens. Embora você não deva se preocupar muito em colocar o nome do seu personagem, eu quero dar uma dica particular para você. A dica é o seguinte: primeira, tenta não usar nomes que sejam muito confusos entre si. Procure evitar criar uma história onde você tem um personagem que chama Reinaldo, Ronaldo, Rivaldo, Reginaldo. Pronto. Putz, cara, isso é muito difícil de você conseguir separar os personagens. Tá? O leitor vai perdão. O leitor vai ficar confuso. Caramba, afinal de contas, esse é o Reinaldo, é o Rivaldo, é o Reginaldo, é o Ronaldo? Então tenta separar, distinguir um nome do outro. Então coloque nomes distintos, tá? Nomes que não se confundem entre si, tá bom? Imagina um bate-papo, né? Todo mundo conversando e você tendo que narrar um bate-papo do Reinaldo, Ronaldo, Reginaldo, Rivaldo. Isso é uma coisa absurda, né? Então a primeira sacadinha é essa dentro desse item. A segunda sacadinha eu costumo usar isso, muitos autores de sucesso usam isso, que é dedique-se a conhecer
a mitologia grega. Por quê? Porque, talvez você não saiba, mas você vive, a mitologia ela exerce uma influência quase que absoluta em tudo que você pensa, você aí que está me ouvindo, tudo que você sente e tudo que você acredita. Ah, não, imagina, não tem nada a ver com os gregos. Pode dizer para mim assim, não tem nada a ver com os gregos, eu não tenho nada a ver com isso, eu penso de uma maneira ocidental. Balela. Tudo que você pensa hoje tem relação direta com a mitologia grega, com os costumes gregos. E entenda bem, os costumes gregos se resumem basicamente no seguinte: naquela época não havia uma ciência, não havia física, não havia um estudo, não havia instrumento, telescópio, não tinha nada que permitisse ao homem estudar as coisas. Mas o homem sempre teve um anseio de, enfim, descobrir as questões da vida, saber o porquê das coisas. Por que tem um planeta? Por que tem o céu? Por que chove? Por que faz sol? Por que nasce a planta? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas nascem? Enfim, o homem sempre teve esse anseio de saber. Agora, se você entender um pouco da mitologia grega, você vai ver que eles encontraram respostas não com base no empirismo, não, pelo menos na primeira época da mitologia, o empirismo, não na base da experimentação, mas na base da dedução filosófica, na dedução poética. Porque olha só, se você não sabe, Hesíodo, Homero, na boa, eram poetas, tá? Há quem diga inclusive que eram praticamente andarilhos, né, que ficavam de praça em praça contando história. Naquela época não tinha televisão, então a diversão o que era? Era um cara parava numa praça, lotava de gente em volta, o cara pegava um instrumento musical e ficava contando histórias em formato de música. Então ele cantava histórias, ele cantava poemas. Era maravilhoso, porque você consegue imaginar, cantaram, o poema por si só já é lindo. Agora imagina um poema cantado. E aí alguém sabiamente, eu acredito que é o caso de Hesíodo e de Homero, sabiamente pensou o seguinte: poxa, sobre o que eu vou falar hoje? Que poema que eu vou recitar? Porque a maioria das histórias eram sobre os reis. Era isso que era interessante. Ninguém queria saber da vida do vizinho. Mas tudo que tinha a ver com a vida dos reis, das rainhas, enfim, da alta sociedade, as pessoas tinham curiosidade de saber. Então, quando o poeta ele ia para a praça, ele contava histórias sobre os reis. No entanto, em algum momento, alguém muito inteligentemente pensou o seguinte: peraí, o homem tem o anseio de saber como surgiu o céu. O homem tem o anseio de saber como surgiu a terra. Ah, mas isso é um prato cheio para o poeta. Aí vem o poeta Hesíodo e diz o seguinte, lá 2000 anos antes de Cristo, diz o seguinte, acho que, se eu não me engano, a data certa, não me recordo, 1000 e cacetado. Se não foi, se eu estiver enganado, ou é 800 anos ou é 1800 antes de Cristo. Mas olha só, ele volta lá na praça e diz o seguinte, no poema, musicando lá: no começo era o Deus caos. E o que era o caos? Não era o nada. Então era o único Deus que existia. Dele nasceu o próximo Deus. Do caos surgiu Gaia, que era a representação da Terra. Lembrando que naquela época o homem não acreditava que existiam outros planetas. Ele sabia das estrelinhas porque estava no céu, mas ele não sabia que existiam outros planetas. Para ele era tudo estrela e este aqui era o planeta. Portanto, na mitologia só vai encontrar referência a este planeta, que é Gaia. Então, primeiro Deus, caos, que é a representação, é a personificação do nada, do vazio, do vácuo. Depois vem a representação de Gaia, que é a terra. Depois Eros, que é o desejo. Eros, o deus Eros, que era o desejo. O Hesíodo precisava de algo que unisse as coisas, porque senão não ia ter descendência. Então os primeiros deuses surgiram um do outro. Então do caos saiu Gaia, do caos saiu Nix, que era a noite, do caos saiu Eros. Enfim, foi saindo ali a primeira personificação de deuses. E isto era
para que eles se unissem e aí fosse tendo filho, digamos assim, Gaia se unisse com Urano, né? O deus Urano que surgiu do caos. O que é Urano? Urano era uma membrana que ficava em volta de Gaia, quer dizer, coabitando com ela, tá? Ficava coabitando em coito com Gaia. E como que ele fertilizava? Através da chuva. Então a chuva era como se fosse a semente daquela camada em cima de Gaia. Então ficava o tempo todo aí, né? E ela parindo para dentro, porque não podia nascer, ficava trancado dentro dela. E dentro dela foi nascendo filhos, digamos assim, entre eles Cronos, né? Que aí, enfim, não vou alongar a mitologia, fazemos isso em outro vídeo, mas entenda bem, o que há na mitologia que pode ser usado para você a respeito de nomes? Para tudo os gregos inventaram um deus, para tudo. Ah, mas por que existe enfim, a árvore? A árvore existe porque no começo era um deus que fez isso, que agiu assim. Por que existe a tartaruga? A tartaruga na verdade era uma deusa que se chamava Quelone, e ela estava com preguiça de ir no casamento do pai, que era Zeus, e ficou muito bravo, e aí jogou uma praga nela e transformou ela. Já que ela não queria sair de casa, fez com que ela tivesse que carregar a casa dela eternamente. Pronto, aí você vai para a tartaruga que carrega a própria casa. Pronto, essa é a explicação que os gregos davam para tudo na vida. A grande sacada aqui, a respeito de nomes, é que se você conhecer um pouquinho da história, você pode trazer nomes da mitologia para os seus personagens. Porque se o seu personagem age de tal maneira, de tal forma, de uma forma tal, acredite, tu vai encontrar na mitologia algum deus que os gregos criaram que age daquela maneira. Quer ver um exemplo que você nem sonha, eu acredito? Talvez, desculpa, não estou te subestimando, mas eu acredito que você não deva ter visto isso. Mas se você pegar em Matrix e ver lá, Morfeu, da onde vem Morpheus? Morfeu na mitologia era o deus do sono. E o que Morfeu no filme fez? Acordou Neo para a realidade. Neo vivia numa incubadora, ele acordou Neo. Então veja, o deus do sono acordou Neo, Morfeu. Pegou? Que bacana? Então olha, a grande sacada aqui dê um nome marcante para o teu personagem, diferenciado, e usa. Essa sacada aqui eu estou te dando, tenho certeza que você vai gostar. E tem muito, tá? Se você pegar em muitas histórias, você vai ver que os nomes têm relação direto com a mitologia. Bom, você deve ter ouvido falar em Édipo, onde nasce o complexo de Étimo, Poliana, e por aí vai. Tudo quanto é nome que você conhece, todos eles, acredite, estão baseados e originados lá na mitologia grega. Então, nome, tá bom? Terceira sacada a respeito dessa questão de criação do seu personagem. Procure usar nomes, uma vez que você está utilizando-se de separar nomes de forma que se tornem marcantes, mas que também sejam condizentes com a época. Não dá, por exemplo, não daria para você usar o nome Morpheus, né, se fosse num país de língua hispânica. Se a sua história está passando-se num país de língua hispânica, a não ser que o tal do Morfeu tivesse origem americana e está vivendo na Espanha, aí faria sentido. Então, tente ser verossímil aqui também. Aplique nomes que tenham que estejam em coesão com o lugar onde a história está se passando. Ou, se não tiver coesão, dê ao personagem a origem do porquê que ele tem um nome daquele jeito. Né? Então, ele nasceu em tal lugar e veio para cá. Pronto, isso aí já resolve. De maneira que você vai conseguir dar verossimilhança no texto. Se não quiser usar mitologia também, existe uma outra forma, tá? Uma mais simples até. Pesquise se a tua história está se passando em 1920. De repente você pesquisa na própria internet quais eram os nomes comuns naquela época. De repente você coloca aí Johnny hoje, ou Gabriela, e esse nome nem era comum. Comum naquela época era todo mundo chamava Carolina, todo mundo chamava Maria. Então você pesquisa a época e aí transporta a tua história com nomes da época, tá bom? Isso aí vai ajudar muito também. E por último, para a gente poder finalizar, que essa aula já se alongou bastante, procura usar nome que combina com o teu personagem também. Você vai encontrar, nem que você tenha que fazer uma pequena modificação,
né? Use nome que combine com esse, que tem a ver com a pessoa, bater o olho, tem cara de... esse João tem cara de João. Se o João não está combinando com aquela pessoa, então vai para outro nome, né? Não faria sentido para você colocar uma linda moça, né, bem bonita, tal, com nome esquisito, né? Então dá um nome condizente com o teu personagem, tá bom? Com isso a gente fecha a questão do questionário. Acredito que daqui para frente o questionário já está basicamente todo esclarecido. Se você não tinha essa visão ainda, volta no teu questionário, dá uma relida, se for o caso ajusta, tá bom? É isso que nós tínhamos para verificar hoje, tá? O nosso assunto de hoje, portanto, foi a criação de personagem com profundidade e com credibilidade, tá? Se for o caso, assista e reassista essa aula. Eu tenho certeza que se você aplicar, você estará criando uma obra marcante para você, tá bom? Desejo para você um grande abraço e não esquece, você ainda não adquiriu o livro Como Escrever um Livro, tenha ele em mãos, é muito importante, é bacana você fazer o curso com o livro em mãos. Aí embaixo das aulas aqui sempre tem um link para você adquirir esse livro, tá bom? Um grande abraço para você, a gente se vê na próxima aula, até lá.